Hoje é terça-feira, 11 de outubro, e eu peço que você se inscreva, se ainda não fez isso, e que, afinal, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, vamos ao comentário. Médicos cubanos voltando a ser notícia, porque alguns fugiram de Cuba. O primeiro deles, a primeira dessa leva de médicos que veio ao Brasil, que foi exportada para o Brasil como um produto de exportação da ditadura cubana, ela pediu abrigo na bancada do Democratas em Brasília e depois foi como refugiada política para os Estados Unidos. Tem 4 lá, contrataram um advogado e estão acionando a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi usada pela ditadura cubana e certamente não foi usada ingenuamente, né? Para intermediar, para não ficar um negócio direto com Cuba. Foi uma coisa assim de um órgão da Organização dos Estados Americanos, fica mais bonito, no governo Dilma. E vieram para cá milhares de médicos, desses que são formados em 3 ou 4 anos, lá em Cuba, rapidamente. É mais assim para, digamos, médico de família, algo assim, né, para a gente ser bondoso, usar um eufemismo. E o que eles ganharam era apenas 10% do que o governo brasileiro pagou. O governo brasileiro pagou para a OPAS o equivalente a 7 bilhões e 700 milhões. A OPAS ficou com 5% de comissão para fazer essa intermediação. E os médicos receberam 10%. As famílias deles ficavam lá em Cuba para garantir que eles não iam fugir. Isso faz lembrar muito o Castro Alves no navio negreiro, né? Porque havia intermediários, havia o vendedor de escravo lá na África, havia o intermediário, havia o que embarcava, né? Tinha um monte de gente que ganhava dinheiro. Quando Bolsonaro ganhou, em 2018, o governo cubano, para não dar o vexame, tomou a iniciativa de resgatar seus médicos. Chamou-os todos de volta. Alguns ficaram, muitos ficaram, se submeteram ao revalida aqui no Brasil, né, para revalidar o diploma. Mas agora está essa questão na justiça. O Departamento de Estado americano considera, sim, que houve uma espécie de tráfico de pessoas, né, em que o governo cubano tirou partido. E o governo brasileiro se prestou para isso, né, sob o argumento de que estava faltando médico. Agora, os médicos que estão suprindo as faltas são brasileiros, né, médicos jovens brasileiros que estão sendo formados aqui no Brasil. Aliás, dia 18 vai haver uma comemoração muito grande do Dia do Médico no plenário da Câmara Federal, em que vai haver um apelo para parar de criar escola de medicina, porque senão a gente vira semelhante a Cuba, produzir médicos em produção de escala, né, sem preparo. Isso, os médicos mais antigos já constataram isso e ficam se perguntando quem vai cuidar de nós na velhice, né? É um problema que precisa ser resolvido. Bom,